Domingo, a gente tem uma notícia de que teve mais uma chacina no Rio de Janeiro. 4 pessoas morreram, 7 ficaram feridas em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O grupo estava num bar e foi atingido por tiros que partiram, de acordo com as testemunhas, de um carro que parou em frente ao local. No mesmo dia, domingo pela manhã, na orla do Rio, aconteceu uma manifestação Parem de Nos Matar. Pais de jovens mortos, sobretudo pela polícia, protestaram contra a violência do Estado. Bom, nós sabemos que muitas vezes essas chacinas são executadas por milícias, por grupos armados com participação de policiais. E eu queria saber, na opinião dos nossos entrevistados, o que tem por trás dessa violência do Estado? Quando a gente fala sobre policiais matando civis, sobre grupos organizados armados, o que tem por trás disso tudo? Bom, eu acho que hoje a gente vive um momento de exacerbação de um Estado punitivista. Sim. Então, a população também entende que é necessário eliminar o que não se compreende, o que não se consegue conter, né? Então, essa questão é uma questão muito forte de não compreender o que significa segurança, para a população, não ter compreensão do que é isso. Né? Não ter compreensão do que é isso. Então, o medo está presente. Eu acho que o medo foi extremamente usado nessa última campanha e influenciou os resultados muito. O medo está presente a todo momento e a população acha que uma forma de se guardar, de salvaguarda contra essa insegurança é punir, matar, e tem abraçado, inclusive, o Estado que tem trilhado esse caminho. Sim. O caminho da punição, da morte. E nós temos que lembrar, no Brasil não existe pena de morte e nós estamos corroborando a pena de morte aplicada pelo Estado todos os dias nesse país. Sim. E, Fábio, a gente pode retomar um pouquinho do que foi essa manifestação ontem, que desde sempre o Bolsonaro falou sobre armar a população. Daí teve o decreto de armas, agora recente, que inclusive permite, abre o leque do porte de armas, das pessoas que podem utilizar armamento, carregar na rua, enfim, saindo de casa. E daí a gente só aprofunda mais essa crise, porque a partir do momento que até as pessoas, não temos só o braço de segurança pública, mas a gente também tem pessoas armadas nas ruas, é uma situação bastante complicada. Acho que o mais complicado disso tudo é que essas pessoas, elas, não sei se elas não conseguem elaborar, eu acredito muito no poder da ideologia nesses casos, né? Porque se a gente parar para fazer uma conta muito simples, né? Se a gente fazer uma conta 2 mais 2 vai dar 4, então a gente precisa entender qual que é essa dinâmica. O que a gente está falando quando a gente está falando que a gente vai armar a população, que a gente vai possibilitar que cada cidadão de bem, né, tenha 4 armas, e eles não conseguem elaborar que a responsabilidade da segurança pública é do Estado e não deles. Sim. E aí, só que aí entra um outro fator, que é um fator preponderante nesse discurso, e por isso esse discurso vende, que é esse crime de ódio, que é esse ódio instaurado, e esse ódio ele é um ódio que tem classe, ele é um ódio que tem gênero, ele é um ódio que tem raça, ele é um ódio que ele está muito bem desenhado e definido na sociedade brasileira. Vide desde os períodos da escravidão nesse país. Esse país ele foi construído a partir dessas bases. Os muros fundamentais da construção da sociedade brasileira são muros que ainda hoje estão manchados de sangue da população negra, da população pobre, da população periférica. É essa mesma população que vai ser chacinada no estado do Rio de Janeiro, ou no Belém, ou em São Paulo, em qualquer parte desse estado, e isso não vai criar uma comoção pública. Sim. Diante de tudo isso que acontece no Brasil, a gente não consegue entender por que as pessoas não saem. Por que não juntamos milhões de pessoas e paramos a Paulista pós mais de uma chacina? Por que não fazemos isso? Por que não paramos, né, esses estados onde essas coisas estão ocorrendo? Porque essas pessoas são pessoas matáveis. Historicamente, são pessoas que a elas são permitidas o direito à morte. Sim. Então, quando a gente pensa, inclusive, qual que é essa dimensão de racionalidade, a gente também cai numa armadilha, porque não existe essa racionalidade que a gente às vezes questiona. Que a gente quer que as pessoas, sabe, falem, mas o que está acontecendo, mas por que...
o avanço. Não, é uma irracionalidade que está colocada e ela foi sendo construída no decorrer desse percurso de abertura democrática ainda. Sim. Acho que é bom a gente frisar, porque é isso, porque a nossa democracia ela é muito recente, mas ela é calcada com essa estrutura. A gente não mudou os processos de construção política no Brasil. Eles não nos permitiram, de fato, construir popularmente algumas ações. Então, sempre de cima para baixo, e quem detém o poder é quem está dando as regras há muito tempo no Brasil. Sim. Então, e que está nessa construção desse ódio, que, assim, eu acho que é muito mais uma consciência de cultura, é um caldo cultural que vem, como o Fábio falou, do tempo da escravização. Quem são os corpos matáveis? Os corpos matáveis são os negros e os pobres, que de tão pobres são quase negros, como diria Caetano e Gil no Haiti. É esse caldo de cultura que faz com que as pessoas achem que é natural essa morte, esses corpos serem mortos, né? Sim. É natural. Não são pessoas defensáveis. E quando a gente fala de violência de Estado, é inclusive por conta de um racismo institucional e estrutural. Exatamente. Então, o que acontece? Eu acho que hoje, nesse momento, o Estado brasileiro vem num histórico de fomentação desse ódio, de crescimento dessa cultura de ódio e tal, que hoje o Estado se sente muito à vontade para transferir uma obrigação que é dele, de garantir a segurança para todo cidadão brasileiro. Ele está se sentindo muito à vontade para transferir para a população civil. Sim. Né? Ontem, a gente falava da manifestação de ontem. Que aconteceu no Rio de Janeiro, né? A manifestação Parem de Nos Matar. Sim. Uma pessoa que estava se deslocando para essa manifestação encontrou no metrô pessoas que iam para a manifestação pró-Bolsonaro. E foram agredidas verbalmente e quase foram agredidas fisicamente, a ponto de um bolsonarista chegar para a pessoa e dizer, pela aparência física, sub-raça, e descer do metrô. Puxa. Então, a situação de violência, hoje, é latente porque foi fomentada em cima desse processo cultural que a gente tem de mais de 400 anos. Esse processo que vem da escravização, que não é diferente do pós-libertação, né? E vem nesse caldo de cultura que é hoje, ele está macerado no ódio e no direito de matar pretos e pobres. E esse processo, ele é alimentado um pouco por conta da impunidade, porque, veja só, na semana passada, o Superior Tribunal Militar liberou os policiais, os militares, que mataram, que deram mais de 80 tiros no carro. Mais de 200. Né? Exatamente, 200. Depois se soube que mais de 200 tiros. Então, é alimentado por uma certa impunidade? Com certeza. O que nós temos? O sistema judiciário brasileiro é extremamente seletivo. Sim. Extremamente seletivo. Então, o sistema judiciário brasileiro encarcera pretos, pobres. Esse é os corpos também que são passíveis de punição. Sim. Porque nós temos aí o caso do rapaz aqui no ABC que matou um morador de rua, né? E aí o levantamento, a investigação mostra que ele já tinha vários antecedentes criminais de violência, de porte de arma, de várias coisas, e que o morador de rua não tinha nenhum antecedente criminal. Sim. Mas eu vim num táxi hoje que o cara diz, o que levou uma pessoa de bem a sair e matar? Essa inversão, né? Quem é a pessoa de bem nessa história? O que leva um cidadão de bem... Foi isso que o taxista disse, essas palavras. O que leva um cidadão de bem a sair na rua e matar uma pessoa? Aí eu disse, quem é o cidadão de bem que você está falando? Né? Porque o cidadão de bem, para mim, era um morador de rua. Né? Mas na cabeça dele estava que um homem, um empresário branco...
saiu para a rua para matar alguém. Sim. Né? Agora, a gente estava falamos com o Glenn, falamos já aqui no estúdio, sobre essa questão do ódio, né? Tão impregnado na nossa sociedade hoje. Vocês trabalham com familiares de presos que sofrem muita violência por parte do Estado. Mesmo pessoas que são mortas por Estado. É um ciclo de violência que vai se realimentando. E, nesse sentido, como parar esse ciclo do ódio? Como vocês trabalham com as pessoas para que esse ódio não continue existindo, não continue nesse ciclo? É uma questão tão complexa, porque, na verdade, assim, quando a gente fala de familiares e de presos, né, todas as pessoas dizem assim, mas ele fez alguma coisa, ele tem que ser punido, né? Acontece que, primeiro, o judiciário brasileiro não é uma coisa tão simples assim. Sim. Nós conhecemos N casos de pessoas presas sem ter cometido crime algum. Sim. Primeiro isso. Segundo, que a punição não é só para quem cometeu algum crime. A punição é também para os familiares. Nós temos um processo de desumanização da família do preso que é enorme. E o que é muito triste para a gente é que a população em geral não compreende isso como violação de direito, sim, não compreende isso como processo de tortura, não compreende isso como violência contra o ser humano. Ela acha que o cara está preso e que isso faz parte do pagamento pelo crime. Faz parte do pagamento pelo crime. Sim. E não compreende que um sistema prisional, da forma que está, ele só é um problema maior para a sociedade. Ele não é solução dos problemas que a sociedade acredita ter em segurança. Ele é, na verdade, muito parte, né, dessa falta de segurança. O sistema prisional é um elemento muito forte da falta de segurança no país. Agora, como a gente parar esse caldo de cultura? Esse caldo de cultura do ódio. Eu acho que só existe um caminho. O caminho é a luta cotidiana para mostrar para toda a população que o processo oferecido de segurança não tem nada a ver com a segurança da população. Não vai aumentar a segurança da população. O que vai aumentar a segurança da população brasileira é a diminuição das desigualdades existentes nesse país. O Brasil é um dos países com a maior desigualdade social e racial no mundo. Sim. No mundo. E isso é que provoca a insegurança. Claro. Bom, olha só, segundo o Núcleo de Estudos da Violência da USP, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só em 2018 o Brasil teve 6.160 mortes cometidas por policiais na ativa, 18% a mais que o ano anterior. É importante lembrar que esses não são somente números, são vidas. A gente acompanha agora um vídeo produzido pelo coletivo de jornalistas É Nós, com apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que humaniza esses números. Em 2013, 7 pessoas foram mortas em uma chacina no Jardim Rosana, zona sul de São Paulo. O pedreiro João, marido de Viviane, foi uma das vítimas. Viúva e com 4 filhos, a Viviane precisou reconstruir a vida sozinha. A gente vai ver agora a reportagem Eu Nunca Vi Chacina em Bairro Rico, exibido pelo portal The Intercept Brasil. Quando eu vi ele pela última vez, ele vivo, foi na hora que ele estava saindo para trabalhar, 5 horas da manhã. E depois eu vi ele só no hospital, aí ele já estava morto. Sete pessoas morreram e 2 ficaram feridas numa chacina na zona sul da capital. 14 homens encapuzados chegaram em 3 carros. Viram os homens gritar polícia antes de fazer os disparos. Naquele dia ele passou na casa do irmão dele, que morava perto de onde aconteceu. Aí eles resolveram ir no bar. Na hora que eles estavam saindo, que o dono do bar falou que na hora que eles já estavam na porta saindo, aí passou o carro atirando.
isso. Que assim, até durante o dia ia a família lá. Eu já cheguei lá com as crianças tomar uma cerveja lá com o meu marido, porque era um ambiente assim, que era na rua, assim, era o único barzinho que tinha, do lado tinha um mini mercado, sabe? Era um lugar assim tranquilo. No começo a gente achou que quem matou era bandido também, né? Só tava fardado. E o pior é que eles matam inocente, não... Até bandido mesmo, eles deveriam pensar duas vezes antes de atirar, né? Mas eles estão matando que nem mata barata. É um sentimento de insegurança, né? Porque não pode mais confiar em ninguém. Tipo, eu já fui assaltada, eu nem na polícia não fui. Fazer o que lá? Não resolve. Entendeu? E eu não gosto nem de ficar muito olhando pra cara de policial mais. Não confio mais neles. Acho que o vídeo leva a gente a questionar bastante essa questão sobre quem confia na polícia hoje, né? Porque, inclusive, um comandante da rota, quando assumiu há um tempinho agora, falou que o tratamento que a polícia tinha que dar para quem mora na periferia era diferente para quem morava na região central, né? Então, É isso, né? Eu acho que tem esse ponto que esse comandante traz, ele é um ponto que a gente deveria se debruçar mais sobre ele e trazer isso para um debate em público, um debate mais amplo, assim, porque é isso, né? Não ocorre chacinas nos bairros da classe média, os bairros da burguesia aqui em São Paulo. E isso é recorrente, né? Isso todos os todo final de semana a gente recebe notícia, a gente acompanha. Né? A gente acompanha um grupo de familiares de pessoas presas lá em Sapopemba e toda semana a gente recebe notícias de que algum adolescente foi assassinado, a polícia invadiu a casa de alguém de uma forma arbitrária. Sim. Então isso é muito recorrente, isso é muito comum. Outro dia eu estava conversando, né, numa dessas reuniões lá em Sapopemba, que a Amparar organiza junto com o SEDEC e o CDHS, nós estávamos conversando com os familiares e falando acerca dessas situações, assim, para tentar quebrar essa naturalização da violência, assim. E o primeiro ponto é trazer para essas mulheres que têm filhos e que têm esposos presos, parentes, alguém passando hoje por um processo de privação de liberdade, primeiro de tudo falar que a culpa não é delas. Sim. Porque isso é tão comum quando um filho ele é assassinado, quando um filho ele tomba ali pelo braço de um agente do Estado, na maioria das vezes essa mãe volta para casa após enterrar esse filho, achando que ela que falhou na educação dele, claro. Achando que ela que falou. Só que aí a todo momento é importante a gente estar junto dessas pessoas e reelaborar com elas. Claro. Porque a gente precisa pontuar no sentido de explicitar isso de uma forma mais clara, assim, sabe? Falar, ó, calma aqui, deixa eu te falar um negócio. Seu filho foi expulso da escola, seu filho não teve acesso ao lazer, seu filho não teve acesso à educação, mas a política de segurança pública chegou. Sim. Você sabe que eu fui fazer uma reportagem bastante tempo com as Mães de Maio em Santos e era um ato que estava acontecendo e a mãe de um dos meninos de um adolescente que tinha sido morto, ela tinha esse discurso, ela falou assim, mas ele estava no lugar errado. E daí as outras mães tentavam conscientizá-la de que ele estava tomando uma cerveja no bar, não era o lugar errado. A polícia que não podia agir desse jeito. Não existe, então, né? é na cabeça, tem que mudar também isso na cabeça. Não existe lugar errado, Sim, né? Não existe o errado é um agente do Estado ter autoridade sobre a vida de outra pessoa. Sim. E aí parece que todos os outros direitos a gente não consegue, porque se elas não têm nenhum direito à vida, se elas não têm nenhum direito de serem mães, como que a gente elabora com elas que o filho tem que estar na escola, que o filho tem que cumprir todos os processos de escolarização e adentrar numa universidade pública sem maiores dificuldades, que ele tem que ter acesso à saúde, que ele tem que poder chegar depois de um dia de trabalho, encostar lá no baritão
tomar a cerveja dele e jogar o futebolzinho dele com os amigos ali no final de semana. Por que isso é tão mais difícil pra gente, assim, sabe? Por que tá colocado isso pra gente de uma forma que essas possibilidades de acesso à cidadania não chegou pra gente? Parece que não... Parece que essa democracia, ela teve um alcance que ela limitou. Acho que é como o Racionais fala, da ponte para cá é outra história. Então parece que da ponte para cá tem outros signos que regem a norma da vida dessas pessoas. Então é muito importante estar junto com elas e a todo momento elaborar com elas que na verdade, a questão ela é muito maior do que essa questão que cai sobre elas, a responsabilidade. O Fábio falou uma coisa tão importante. Quando a gente fala em defesa de direitos humanos, as pessoas pensam logo que a gente está defendendo, elas dizem isso, bem entre aspas, está defendendo o bandido. Sim. E nunca compreendem que a gente faz a defesa das pessoas, dos seres humanos, acessarem a educação, a saúde, a cultura, ao lazer, para a gente não precisar defender bandidos. Claro. Então, as pessoas não compreendem todo o direito que o ser humano tem à vida como direito humano. Porque acessar a saúde, a cultura, a educação, a lazer é direito humano, é direito à vida. É um trabalho. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.